Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e hoje eu estou aqui com o Jefferson para a gente falar de algumas dicas diferenciadas para os escritores, né, Jeff? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Estamos todas as quartas-feiras aqui, sempre às 19 horas, trazendo dicas, insights do mundo literário. Estamos aí nas últimas semanas e as próximas trazendo escritores para falar de todo esse processo de desenvolvimento, de criação e de escrita de livros, né? E para ajudar você que está iniciando na jornada, ou que está pensando em escrever um livro, hoje nós trouxemos um tema bastante pertinente para você, que é escritor iniciante ou que está querendo desenvolver seu livro, né, Gisele? Qual que é o tema de hoje, Gisele? Exatamente. E então, assim, antes de eu falar exatamente qual é o tema, né, eu vou trazer um porquê desse tema. Uma das maiores dúvidas, uma das maiores queixas dos escritores é por onde eu começo. Como é que eu faço para começar a escrever o meu livro? Como é que eu faço para começar a desenvolver esse meu livro? Então, é por isso que hoje a gente vai trazer para vocês um roteiro de perguntas que pode guiar qualquer pessoa na escrita. Esse vai ser um guia, né, prático para que você possa estruturar todo o seu livro antes mesmo de começar a escrever. Através dessas perguntas, essa construção do planejamento do seu livro, você consegue estruturar e começar e deixar ele planejado antes mesmo de começar a escrever. Mas como assim antes mesmo de começar a escrever, Jefferson? Eu já não vou estar escrevendo enquanto eu estou planejando? Sim, você vai estar escrevendo, mas efetivamente contando a história, o início, meio, fim do seu livro, acontece depois que você monta essa estrutura de roteiro, né, com perguntas que são pertinentes e que vão te ajudar e facilitar no processo criativo de escrita durante todo o projeto do seu livro, né? Então, você que está aí iniciando, você que conhece alguém que está precisando desse conteúdo, já chama ele para a live, porque está muito interessante e tenho certeza que você vai conseguir buscar aí, construir um planejamento muito bom do seu livro, né, Gisele? Exatamente. E a gente começa, então, trazendo algumas ideias, algumas perguntas, um roteiro para que você possa começar a desenvolver a sua ideia central. Quando a gente fala de ideia central, tem uma pergunta que vamos dizer assim, é a pergunta-chave para você começar a desenvolver o seu livro. É responder a seguinte pergunta: o que você deseja explorar ou transmitir com o seu livro? Então, respondendo a essa pergunta, você consegue ter muito claro qual é a ideia central que vai mover esse seu livro, né, Jeff? Em outras palavras, né, o que a gente já falou em outras lives e para nossos mentorados escritores é o que você quer realmente escrever, sobre qual tema, sobre qual história você quer contar nesse livro, né? É o início do processo criativo, quando você começa a pegar essa ideia central e começa a abrir ela em árvores. É que a gente até recomenda que você utilize uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta de mapas mentais. A gente usa muito aqui na editora, ou pelo menos quando a gente vai estruturar essa parte do livro, porque você começa no núcleo, que é a ideia central, o tema, a construção da sua história, o que você deseja falar, né, escrever nesse livro, e daqui a pouquinho ele começa a ramificar e você começa a ter ideia de qual é a proporção e qual é o tamanho do livro, como é que é o início, meio e fim deste livro. Então, comece sempre pelo que você quer, né? Só pegando aqui a colinha rapidinho, o que você deseja explorar ou transmitir com essa história. E daí depois a gente passa para que momento importante, Gisele? A gente passa para a definição do público-alvo. Para quem você vai escrever? Qual é o interesse desse leitor? O que você conhece desse público para quem você vai escrever? E por que isso é importante? Porque isso vai nortear a forma que você vai comunicar o seu livro. De que forma você vai tratar esse livro? Esse livro é para um público infantil?
Então, você vai usar palavras um pouco mais simples, não vai usar palavras muito rebuscadas, aquele português extremamente tradicional. Você vai falar com o público infanto-juvenil, você pode usar gírias, você pode usar algumas outras informações desse tipo, né? Gírias e afins. Se você for trabalhar uma poesia, um romance, por exemplo, então você pode trabalhar uma linguagem mais romanceada, você pode trabalhar uma linguagem mais bonita, uma linguagem mais calma, vamos dizer assim. Se é um suspense, se é uma ficção, se for uma ficção, aí a criatividade é o limite, pessoal. Na ficção, você pode criar novas línguas, você pode criar novas palavras, você pode criar uma forma completamente diferente de comunicação, porque você vai estar trabalhando com outras situações que a gente vai trazer um pouquinho mais para frente. A questão do público-alvo, pessoal, é justamente você conhecer qual é o público, qual a idade que você vai estar escrevendo. É um público infantil, um público infanto-juvenil, é uma história para um público adulto, né? É uma história de uma biografia, um livro mais técnico para um público específico, um público seja de advogado, desenvolvedores, seja um público de marketing, enfim. Toda essa questão do público-alvo, você precisa ter muito bem clarificado depois de entender qual é o tema, e perceba você que o tema ele já vai linkar com o teu público. Quando você vai dizer o seguinte, eu vou escrever sobre a biografia da minha história, para quem que eu quero escrever essa história? Se a tua história é uma história de superação, provavelmente você vai querer escrever para transformar e ajudar pessoas a serem transformadas com a sua história. A sua história vai ser um exemplo de superação para algumas pessoas. Eu domino uma ferramenta no marketing digital, domino ali toda a parte de vendas na área do marketing digital. Então, para quem que eu vou estar escrevendo esse livro? Para empreendedores, né, que trabalham com marketing digital, que tenham negócios locais. Como muito bem colocado pela Gisele aqui. Eu vou escrever um livro para o público infantil. Então, você vai ter que definir ali, tem a idade da primeira infância, digamos assim, que é a idade das crianças que ainda não são alfabetizadas. Então, você vai estar trazendo um livro com muito mais imagens do que texto, às vezes letras, para que elas assimilem a letra com o objeto que está falando na história. E depois você tem o público da infância, que é aquela criança que está começando o seu início de processo, o início do processo de alfabetização. Ou seja, o livro não pode ser um livro muito complexo, um livro com muito texto. Tem que ser poucas palavras, às vezes frases curtas, para que a criança comece a desenvolver e comece a ter o senso cognitivo de criatividade e de imaginação. Ela vai ler aquelas pequenas frases e vai assimilar com imagens. Depois você passa para um público infanto-juvenil, onde o texto já pode ser muito mais maior, com um vocabulário um pouco mais rebuscado, com frases mais longas, parágrafos, enfim. E assim por diante, você vai para o público adulto, que usualmente poucas imagens se tem muito mais textos do que imagens. Às vezes a imagem é um detalhe, uma cena daquela história, se for uma história de ficção, mas é muito mais texto, né? Lembrando que aqui no público infanto-juvenil ainda tem aquela questão dos HQs, histórias em quadrinhos. Pode ter, por exemplo, imagens que façam com que esse público grave e reflita sobre determinada situação. Certo, Gisele? Exatamente. E depois que a gente escolheu o público-alvo, Gisele, nós vamos para qual item que é muito importante? A gente já adiantou algumas coisas, né? Mas a gente vai falar daí, vai pensar qual é o gênero que essa história vai se enquadrar. Como eu já falei antes, romance, ficção, é uma biografia, é uma história baseada em fatos reais, é uma história, é uma fantasia, de que para que lado que isso vai para o suspense, vai para o terror. Então, isso também vai conversar muito com o público, que a gente já falou antes, né? E vai conversar também com a forma como essa história vai ser contada, né? Perceba você que a gente só está na fase do processo criativo. Definimos o tema, definimos o público-alvo e agora a gente foi para o gênero.
Por que o gênero é importante? Para que você qualifique esse público e qualifique o tema de acordo com o gênero. Porque, às vezes, você pode estar escrevendo uma história empreendedora, mais romanceada, digamos assim. Ou você pode estar escrevendo uma história empreendedora de superação. Ou mesmo uma história empreendedora onde você vai contar todo o processo de da transição de carreira, que é um termo mais técnico. Perceba, estou falando de 3 histórias que são empreendedoras, uma é romanceada, a outra traz a superação, né, sua, e a outra traz um método que você vai explicar, por exemplo, a sua transição de carreira. O gênero é o mesmo, mas os públicos são diferentes. O tema é o mesmo, mas os públicos são diferentes, por conta do gênero, e por isso que é muito importante você definir qual vai ser o gênero que você vai utilizar. Obviamente, aqui eu trouxe um tema bem específico, que é para empreendedores, mas você vai pensar, por exemplo, vou escrever um livro infanto-juvenil. Esse livro infanto-juvenil ele vai ser mais uma história de ficção, uma história digamos assim, que vai fazer o público jovem resolver algumas questões, por exemplo, de bullying, ou vai ser um HQ, uma história em quadrinhos. E assim para o público infantil. Vai ser uma história onde eu quero que a criança ela entenda e comece a fazer a simulação de letras com objetos, ou vai ser uma história com textos curtos, frases curtas, para que a criança comece a despertar a criatividade e a imaginação. Perceba, esse início do processo criativo, onde você define o tema, o público-alvo e o gênero, é muito importante para a continuidade do nosso processo, do nosso roteiro, né? E aí a gente traz o que na próxima etapa do nosso roteiro, Gisele? A gente traz, então, os personagens. Ah, mas o meu livro ele é uma biografia. Ok, mesmo sendo uma biografia, você vai contar a história das pessoas e essas pessoas vão passar a ser personagens desse livro, né? Então, a gente para e começa a pensar assim, ó, primeiro, quem será o protagonista? Quem é o protagonista da história? Esse protagonista, ele vai estar interagindo com quem? Que conflitos ele vai enfrentar? Quais são de que forma que esses conflitos internos, de relacionamento, de amizades, de inimizades, de que forma que isso vai movimentar essa história, né? E não existe um protagonista sem um antagonista, um herói sem um vilão, uma história de superação sem uma história de dificuldade. Então, até mesmo a própria história pode ser um personagem desse seu livro, né? Então, e tem também envolvidos personagens secundários. Se você está falando da sua vida, provavelmente você tem uma família. Você tem um pai, você tem uma mãe, ou você tem, às vezes, irmãos, amigos, pessoas que passaram pela sua vida e que transformaram a sua vida. Ou, se você está escrevendo uma história de ficção, você tem aquele personagem, ao redor dele existem os seus núcleos, existem núcleos de personagem. Então, é importante você ter muito claro quem são, o que faz, sabe aquela história assim, quem é, o que faz, onde mora e o que come, né? Então, fazer algumas fichas de personagem, onde você vai anotar as características para que você não se perca, não comece a história com o personagem de uma forma e termine ela de uma forma completamente, radicalmente modificada, né? Isso é muito importante, principalmente quando você vai criar uma história de ficção, uma história de fantasia, ou você está pensando em criar uma trilogia, onde você não pode mudar, por exemplo, o comportamento e o caráter do personagem ao longo dessa trilogia, por exemplo, de um livro para o outro, né? De um livro para o outro, no caso, né? Perceba que o personagem ele é importante. Mesmo se você vai contar a sua história, você tem personagens. Principal, que pode ser você, e os secundários, que são as pessoas que fizeram parte desse processo todo da tua história. No livro infantil também existe personagem, né? Parece... O óbvio precisa ser dito. Se eu vou fazer a criança da primeira infância entender as letras, por exemplo, de a letra A, né? A letra A tem água. Qual é o personagem daquela água? Pode ser uma torneira, um balde, uma piscina, onde você vai ter o A desenhado. Vai ter a letra C, que é de casa,
Quem é o personagem? A casa, o personagem é o objeto. O cachorro, o gato, enfim. Toda história, todo livro, ele é fundamentado em personagens, né? Sejam personagens, objetos. E o que é mais importante de falar aqui é que quando você vai fazer a sua biografia ou contar a sua história de transformação, né, talvez seja muito fácil, esteja muito nítido para você na sua cabeça quando você vai começar o livro, vai escrever esse livro. Mas se você tem pelo menos um esboço de quem são as pessoas, os fatos, os acontecimentos que vai rodar essa história, é importante, nem que seja, né, na tua biografia, na tua história, que seja poucas palavras, não tem a necessidade de escrever a ficha do personagem, né? E a gente vai daí para o próximo ponto, que também casa muito forte com a criação e construção do livro, né, Gisele? Exatamente, que é a construção do mundo. A construção do mundo, quando a gente fala em construção do mundo, a gente está lidando com o quê? O local onde esse personagem, onde essa história está acontecendo, né? Então, isso a gente vai trabalhar de que forma? A gente vai trabalhar dando alguns detalhes de ambientes, só cuidem para não ficar detalhando toda vez que você for falar do lugar. Então, aquela casinha amarela que fica em cima do morro. Então, aí o personagem sai, vai viajar e ele volta para a casinha amarela que fica em cima, né? Detalhou uma vez, você não precisa ficar repetindo e repetindo e repetindo, a menos que seja um detalhe essencial para aquele momento e aquela passagem da história, né? Outra coisa que a gente tem que parar para pensar quando a gente fala em construção do mundo é quais são os elementos culturais, quais são os elementos sociais envolvidos nessa comunidade. Tem avanço tecnológico? Não tem? É uma era medieval? É uma era moderna? É uma era com internet? É uma era futurística? Então, você constrói esse mundo para quê? Para que ele consiga comportar essa sua história. É aquela cidade da infância que você quer que a pessoa imagine, você vai descrever esse mundo, vai descrever esses locais e aonde acontecem essas histórias para ajudar com que a pessoa imagine e despertar a curiosidade dela, despertar a criatividade dela, desculpe, para que ela consiga realmente criar dentro da cabeça dela o mesmo cenário que você imaginou quando você escreveu sua história, né? Só complementando essa história de detalhar demais as histórias que a Gisele colocou aqui, né? Quando você detalha lá a casinha amarela no alto da montanha, num dia quente, enfim, que você coloca essa trama nessa nível de detalhamento uma vez na sua história e depois você precisa pensar como leitor, né? E aqui dois aspectos. Primeiro, você precisa confiar na memória do leitor de que ele leu os detalhes no início da história, e o segundo ponto é pensar como com a cabeça do leitor. Pô, será que vai ser legal ficar toda hora comentando, repetindo? Não vai ficar uma história muito cansativa? Né? Então, esse é um detalhe muito importante na construção dos mundos, né? No demais, eu acredito que são detalhes que enriquecem e deixam a sua história mais rica, né, de detalhes e mais rica na construção do enredo dessa história, né? Exatamente. Aí a gente vem para os marcos da história, e é onde a gente trabalha a estrutura da narrativa. O marco principal é aonde começa a sua história, né? Então a gente faz essa pergunta, assim, aonde essa história começa? Depois a gente vem e vai definindo alguns outros pontos, né? Qual é o evento principal que vai mover a trama? Qual é o clímax da sua história? Você já tem isso definido para você poder saber assim, ele vai partir daqui, ele vai ter que chegar aqui para então você resolver aqui, né? Para que a gente saiba assim, qual é aquele momento de tensão, aquele momento do plot twist, aquele momento que faz a reviravolta, aquele momento onde você pega e diz assim, nossa, eu pensei que ele era o personagem bom e agora eu tô vendo que ele é o vilão. Ou então assim, eu pensava que ele o tempo inteiro era o vilão e o tempo inteiro ele era o mocinho. É bem nesse momento do clímax e da reviravolta que são marcos da história, né? Chegando até o momento final.
que é a conclusão da história que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas essa questão, desculpa, essa questão é importante você ter muito claro para você quais são esses marcos, né? Nessa questão dos marcos da história, vale, né, frisar aqui e deixar um pouco simplificado que os marcos da história, seja você contando uma história de ficção, começando uma história que vai ser complementada lá na frente, todo marco tem um início, meio e fim, né? Se você vai contar a história da sua vida, a biografia da sua história, melhor dizendo, você vai ter um início, meio e fim, né? Você tem que já ter desenhado aonde você vai começar, qual é o momento de reviravolta, né? E qual é o fechamento dessa história, né? Por exemplo, né? Eu costumo dizer quando as pessoas vão escrever os livros, né? Principalmente das suas histórias da vida, né? 3 perguntas chaves, né? Quem eu era antes? Quem eu era lá no começo dessa história? O que me fez passar por aquele momento e qual foi o momento de virada de chave? E quem eu sou depois desse momento de virada de chave, desse momento de superação, de vencer algum desafio, né? Então, são marcos que são importantes que você deixe anotado para que você, durante o desenvolvimento da história, entenda como você pensou lá no projeto, no planejamento da história, quando fez o planejamento da história, melhor dizendo, né, Gisele? Exatamente. E aí a gente vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a finalização da sua história. A gente tem que ter muito claro, né, como é que essa história ela vai terminar. Se você já planeja uma continuação, você pode deixar algumas pontas soltas para instigar a curiosidade do seu leitor, para que ele continue lendo e que ele fique já aguardando o próximo livro da sua saga. Seja uma saga de 2, 3, 4, 5 livros. Mas se você não pretende continuar a fazer uma segunda, um volume 2, volume 3 da sua história, é muito importante que, quando você vai trabalhar a parte da conclusão do seu livro, que você, sim, resolva o conflito principal. Por quê? Porque senão a gente fica um livro perdido. Sabe quando a gente lê um livro que daí diz assim, tá, e aí agora? Né? Chega no final, a maior frustração de um leitor é ele empreender todo aquele tempo, ler com atenção o livro que você escreveu e chegar no final e ele olhar e dizer assim, tá, e agora? Sem saber se o livro vai continuar, sem o escritor nem sequer sinalizar, às vezes, que esse livro vai ter uma continuação. Então, assim, se você pretende que aquela história tenha início, meio e fim, dê realmente um fim a ela. Agora, se essa história é uma história que ela começa no primeiro livro, o meio está no segundo e o fim está no terceiro, então deixe essas pontas soltas para despertar essa curiosidade nessa conclusão do livro. Deixa aquele gostinho de quero mais no final de cada livro, se você vai trabalhar aí com uma trilogia, por exemplo, né? E o mesmo vale também, né, pessoal? Para você, quando vai contar a sua história também, né? De repente, lá no final, a gente sempre gosta de falar, e o nosso movimento da editora é aonde? O nosso movimento da editora é fazer com que os escritores sejam os protagonistas das suas histórias, né? E não a editora, né? Existe esse movimento hoje no mercado literário de que as pessoas querem conhecer os escritores e não a editora que fez a escrita desse livro. A escrita ou a edição do livro, isso. Então, o que acontece, pessoal? Deixe, por exemplo, no final, se você está contando a sua história, alguma forma de contato, uma rede social ou um contato por e-mail. As pessoas, de repente, se você vai continuar algum movimento, enfim, deixe alguma forma que as pessoas se conectem com você lá nessa conclusão da história. Porque você está falando, por exemplo, de um método de transição de carreira e as pessoas vão ter curiosidade de perguntar algumas fases ou tirar algumas dúvidas com você, e aí você conecta com pessoas e quem sabe está criando aí um produto de mentoria ou consultoria, né? Da mesma forma, já aconteceu com uma das nossas escritoras em que elas lançaram o primeiro livro e depois o público, por ter gostado do primeiro livro, pediu a continuação e talvez por ter deixado alguma ponta solta ou porque ficou algo mal resolvido, não teve um desfecho legal, pediram o segundo livro e desse segundo livro as escritoras também já estão partindo para o terceiro livro.
muito importante, pessoal, ter esse desfecho, e essa clareza, essa clareza para que os seus escritores não saiam frustrados, né? E aí o mais importante é realmente deixe seu escritor, seu leitor, melhor dizendo, satisfatório, porque se você de repente vai escrever um outro livro de uma outra trama, de uma outra história, se você entrega o segredo da Coca-Cola, vamos colocar aqui no final da história, tenha certeza que ele vai se conectar com você e ele vai ser um leitor assíduo das suas histórias, né, Gisele? Exatamente. E o que fazer quando às vezes a gente fica travado, a gente dá uma travada, entra numa questão de bloqueio, alguma coisa assim? Você começa a pensar e responde a pergunta: o que te inspirou a escrever essa história? Você revisa lá no comecinho, por que você escreveu, para quem você está querendo escrever, o que te inspirou a contar essa história, né? Então a gente pega e vai, e se chega num momento que trava, e assim, ó, todo escritor trava. Em algum momento ele trava, gente. Não pense que isso só aconteceu comigo. Não, isso acontece com todos os escritores. Faça essa reflexão, reflita sobre qual é a sua motivação. E aí você pode pegar e parar e dar uma olhada no que você já escreveu e pensar assim, qual é a parte que mais me anima a escrever? Você não precisa escrever exatamente a sequência. Você já pode começar a escrever pelo final, daí escrever o início, daí então desenvolver o miolo, o meio dessa história, o miolo dessa história para saber de como é que ele vai chegar do ponto A até o ponto B, né? Tem alguma coisa que você olha dentro do seu livro, né? Nessa hora que você está se inspirando e tudo mais, se inspire na própria história de cada personagem para você continuar. Busque esse momento de inspiração, né, Jeff? E aí, mais importante, né, pessoal, e aqui eu gosto muito daquela frase que diz assim, quando tudo parece difícil, lembre-se do porquê você chegou até aqui. Lembre-se do momento que te motivou a estar aqui. Isso serve tanto para a tua vida pessoal, para o teu projeto de vida, né, porque nem tudo são flores, né, a gente sempre vai passar por momentos na vida, bons momentos não tão bons e altos e baixos que vão fazendo com que a vida se torne sentido. Mas lembre-se, use essa frase, quando tudo parecer difícil, lembre-se do motivo pelo qual você chegar até aqui, do porquê e qual o seu propósito de ter chegado até aqui. Aí você joga isso para a escrita do livro e pergunta, o que me inspirou? O que me motivou lá no início a estar escrevendo esse livro? Não é fácil, e a gente não está aqui para fazer um conto de fadas. Existem sim seus desafios, existem os momentos que você não está tão inspirado. Então use essas ferramentas, use esse planejamento, esse roteiro, desenvolva esse roteiro, responda essas perguntas, porque no momento em que você não estiver inspirado, você volta lá e visita esse planejamento e você vai lembrar do motivo pelo qual você resolveu escrever esse livro, né, Gisele? Exatamente. E aí a gente chega realmente ao final do seu livro. É o momento que você vai trabalhar a reflexão. Reflexão em que sentido? Reflexão que você vai parar e pensar, qual é a mensagem realmente que eu estou querendo transmitir para o meu leitor? E aí você relê o seu livro, relê o que você escreveu, com esse olhar, se é para entender se essa mensagem está sendo transmitida. Aí é o momento de, às vezes, você fazer alguns pequenos ajustes, reescrever, às vezes, alguma pequena parte, fazer alguns ajustes para que a mensagem que você deseja passar, que ela seja clara, né? Ou ter alguém próximo a você que não acompanhou o processo de escrita tão de perto, mas que seja uma pessoa em que você confie plenamente para que ela possa ler e possa te dar um feedback dizendo assim, ó, eu entendi do teu livro isso. E você possa sentar com essa pessoa e discutir, né? Discutir em que sentido? Eu consigo trabalhar desculpa, perdi minha linha de raciocínio, mas agora estou voltando. Você entendeu isso, né? Assim, você entendeu o XYZ que eu tentei passar, e a pessoa dizer assim, não, eu entendi RST, não entendi XYZ. Então, e você consiga conversar e trocar ideias com ela para onde você consegue melhorar a sua história, melhorar alguns pontos dentro desse seu livro, né?
Usualmente, nesse desfecho do livro, a conclusão do seu livro, a gente sempre costuma falar para os nossos escritores e mentorados que é aquele momento em que você vai reler o livro e vai encontrar pontos de lapidação. Pense que você finalizou a primeira versão do seu livro, ele é uma pedra bruta do seu livro. E você vai reler com a outra cabeça, né? Porque vai pegar essa pedra bruta, né? E vai reler e vai fazer lapidar, tirar trechos de livros, às vezes, que ficaram meio cansativos de ler, ou não fizeram tanto sentido, vai reorganizar as ideias do livro. E, normalmente, aqui, pessoal, é comum você reescrever partes desse livro, né? Uma dica bem importante que a Gisele falou aqui, né? Coloque para pessoas que você tem plena confiança para fazer a leitura do livro, para que você tenha uma segunda opinião. E ainda uma dica de ouro que eu dou, no processo de leitura do manuscrito, depois da primeira versão, leia em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, você vai ouvir a história, e à medida que você vai ouvindo, você vai entendendo se a mensagem está sendo entregue ou se ela está muito enrolada e você precisa reescrever. Tá? Essa é a dica de ouro que eu deixo nesse momento de conclusão. E não fique chateado se você vai ter que retirar pontos do teu livro, da sua história, tá? Isso acontece com os escritores que são best-sellers e tá tudo bem. Usualmente, quando você faz esse processo de conclusão, de leitura crítica, de revisão, para ver se a mensagem está sendo entregue, se a leitura não está ficando tão cansativa, usualmente uns 15, 20% do texto ele é retirado. Por quê? Para que você deixe entregue a sua mensagem final e deixe principalmente o seu leitor satisfeito no final da leitura do seu livro, né, Gisele? Exato. E aí a gente também pode trazer um pouquinho da nossa experiência, nós que já estamos chegando a 135 livros publicados na editora NPE, onde a gente traz esses serviços, né, Gisele? A gente faz o trabalho de diagramação, revisão e edição textual, que trabalha tanto a correção dos erros ortográficos quanto a leitura fluida, faz a parte do design da capa, faz o registro dos ativos, ISBN, ficha catalográfica e direitos autorais, e também tem o trabalho de impressão para que você possa receber o seu livro físico, né? Dentro do propósito de democratizar a escrita e facilitar o acesso ao livro escrito para escritores que estão em início de carreira, escritores independentes, a nossa editora está aqui para ajudar e contribuir com você. Exatamente. No mais, eu acredito que seria isso que teríamos para a live de hoje, né, Gisele? Você quer comentar com mais alguma coisa? Assim, só trazendo como uma dica final, então, monte um pequeno roteiro do que você está escrevendo. Anote no cantinho dessa folha, que é a folha que vai guiar a sua escrita, quais são os principais pontos, para quem você está escrevendo, por que você quer escrever, coloque nem que seja uma palavra assim, ó, para transformar, para distrair, para animar, para criar um suspense, né? Então você pode colocar só umas pequenas palavras que vão guiar e que vão nortear o seu processo de escrita. E quando você, só reforçando, quando você se sentir travado, quando você se sentir pensando assim, como eu vou escrever, o porquê realmente eu estou escrevendo, lembre-se realmente dessa frase. Por que você decidiu escrever? O que te inspirou a escrever essa história? Para quem? O que você quer transmitir? Né? E isso vai ajudar você a voltar a escrever e, principalmente, não fique pensando o que os outros vão pensar do que você está escrevendo. Se a gente for parar para ficar pensando, mas o que será que ele vai achar, o que ele vai pensar, você nunca vai sair do lugar. Então, assim, não ignore essa vozinha dentro da sua cabeça dizendo assim, o que os outros vão achar. Vai ter gente que não vai gostar? Claro que vai. Nem Jesus agradou a todo mundo, ninguém agrada a todo mundo. Mas com certeza vão ter pessoas que vão adorar a sua história e vão falar bem da sua história para todo mundo, vão recomendar a sua história para todo mundo. Eu costumo dizer que os livros que eu escrevi, se eu impactar uma vida e transformar essa vida e ela sair do ponto A para o ponto B sendo transformada, sendo uma nova pessoa, eu já estou realizado como escritor, né? Obviamente que essa pessoa ela vai replicar para outras pessoas e quando ver o seu livro pode estar ajudando não só uma pessoa, mas
tantas outras pessoas, né? E só como dica, mensagem final, né? Um conselho, diria assim, faça sim esse roteiro, tá? Não deixe de fazer esse roteiro, pegue essa live, assista quantas vezes for necessária, porque o mais importante é que você tenha esse esboço, tenha esse roteiro com essas perguntas todas que a gente trouxe aqui da live respondidas, né? E o conselho que eu dou para você é o seguinte: deixe ele próximo a você, deixa ele do lado na cabeceira da tua cama, ou no lado na mesa onde você vai escrever, no ambiente em que você vai estar escrevendo. Já falamos disso, dicas de onde você pode ser mais produtivo com a escrita. Se você quiser conhecer um pouco mais dessas dicas, busque aqui no canal, né, em algum dos vídeos do nosso canal, mas deixe, porque no momento que te faltar inspiração, no momento que você não estiver motivado, esse papel, esse roteiro, ele vai te incentivar e te motivar a continuar, tá bom, pessoal? No mais, eu quero agradecer vocês por terem acompanhado a gente até aqui e desejar a vocês uma excelente e abençoada semana e dizer que na próxima quarta temos novidades aí, né, Gisele? Vamos estar com uma escritora para falar como ela se transformou em escritora da sua própria história, né, Gisele? Exatamente. No mais, pessoal, ótimo final de semana, ótimo finzinho de semana, né? Hoje já é quarta-feira à noite, então temos quinta e sexta aí. E ótimo final de semana, ótima semana, e esperamos todos vocês novamente na quarta-feira que vem, às 19 horas, aqui no canal da Editora NPR. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.